Bem-vindo ao programa ENADcast. Eu sou Kevin Cardoso, aluno de graduação no Unimetrocamp. Atenção, que o papo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados vai começar. Hoje nós vamos conversar com o professor Luiz Henrique Bortolai, docente do curso de Direito no Unimetrocamp, sobre a LGPD. O professor Bortolai é mestre e doutor em Direito. Obrigado, Bortolai. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Oi, Kevin, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade para a gente conversar sobre temas extremamente interessantes. E vamos falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Então, é uma lei, a Lei 13.709 de 2018. Então, apesar de ser uma lei de 2018, ela entrou em vigor agora, 1º de agosto de 2021. Então, teve um lapso temporal muito grande e deixa claro, deixa evidente o principal objetivo dela, a proteção de dados, como a liberdade, privacidade, as escolhas das pessoas. E um ponto que eu acho fundamental de a gente pensar, Kevin, é que está sendo muito divulgado, por estar muito próximo do nosso cotidiano, a utilização das redes sociais, da internet, do ambiente virtual. Só que essa lei, ela também se aplica a informações físicas, em dados, informações que, por exemplo, o governo ou empresas possuem. Então, dispositivos como segurança, padronização de políticas e práticas, proteção dos dados pessoais, sempre estão presentes e necessitam dessa atuação por conta dessa legislação que será e é extremamente importante. E do que se trata o consentimento na LGPD? Um dos detalhes que é bem legal e bem interessante, Kevin, sobre a LGPD é o famoso consentimento, então a concordância que a pessoa tem. Então, esse é um dos dispositivos mais claros e mais importantes ao falar lá no artigo 11 da Lei 13.709 de 2018 do aceite, E aqui a gente bate de frente com uma série de debates, discussões e reflexões, Se eu aceito transmitir dados, informações, ao fazer um cadastro, ainda que de maneira virtual, de certas informações, eu estou tão somente limitando-me a passar essas informações para aquele site, para aquele local específico. E ele não tem, a menos que ele me solicite, autorização para transmitir essas informações e esses dados para outras pessoas. Então, o consentimento, a concordância da pessoa é exatamente esse fechamento, somente para você estou passando esses dados. Não pode, e a gente vê muito isso em redes sociais, comenta-se muito sobre o Facebook, por exemplo, de vender essas informações para públicos específicos, para divulgação de certos eventos, produtos, e isso, com a Lei Geral de Proteção de Dados, acaba sendo deixado de lado, acaba caindo um pouco por terra nessa situação. E professor, por que tenho que dar aceite nos cookies? Então, a parte dos cookies, eu acho que foi um dos pontos bem legais que a gente passou a ter um contato por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente entra hoje em sites, normalmente tem lá que você tem que dar o aceite, que você concorda que você está passando informações e dados durante a utilização do seu aplicativo. Então, quem não atualizou um aplicativo no celular, que ele normalmente permite que você utilize todos os dados, todas as suas informações, seja de geolocalização, dados demográficos, termos de pesquisa, tudo isso. Então, o impacto que a Lei Geral trouxe tem como exemplo claro, nítido, exatamente a utilização dos cookies, que nada mais são do que captação, obtenção pelo site dessas informações e desses dados que você está repassando ou transmitindo para aquela localidade. E o famoso CPF da nota, do que se trata, professor? Outro ponto muito bacana e bem válido para nós da Lei Geral de Proteção de Dados, e na verdade uma consequência dela, é o famoso: você quer seu CPF na nota? Isso seja você no supermercado, numa farmácia, tendo uma série de exemplos e situações. Quando vamos focar especificamente, Kevin, nessa análise da farmácia. Existe uma portaria, que é de 1998, a 344, da Anvisa, que ela fala que você precisa transmitir essas informações ou esses dados pessoais, RG, seu endereço, tudo, para medicamentos que são controlados, ou seja, medicamentos que o seu uso não é tão fácil ou que necessita de uma receita.
Só que para produtos como de higiene, perfumaria, não existe essa obrigatoriedade de transmissão dessas informações. Então, as farmácias, as redes de maneira geral, o que elas estão fazendo? Elas estão vendo quais são as nossas preferências, as nossas escolhas, criando um perfil nosso e em contrapartida ele simplesmente vende para você um desconto. E aí aqui especificamente para nós no estado de São Paulo, nós temos a lei 17.301 de 2020, que pode inclusive multar, punir essas empresas e essas redes farmacêuticas por não darem a devida transparência. Ó, eu quero o seu CPF e vou te dar esse desconto, ou porquê da importância de ter este dado, de ter essa informação. Então, esse é um impacto bem legal, bem interessante com relação à Lei Geral de Proteção de Dados e a utilização de informações, seja no ambiente virtual, seja no ambiente físico. E por fim, Kevin, eu acho que também um tema que faz parte do nosso cotidiano, querendo ou não, gostando ou não, que são o combate às fake news, né? Temos propostas de lei, temos o projeto de lei 2630 de 2020, que vai trazer, e ao que tudo indica será aprovado em breve, consequências tanto no âmbito civil como no âmbito criminal da responsabilização das pessoas pela utilização indevida de informações, disseminação de dados e as consequências que isso pode. Então, uma pessoa com cargo alto ou uma pessoa com cargo de grande influenciadora acaba às vezes transmitindo informações que nem sempre são verdadeiras, e isso causa, querendo ou não, um impacto na vida das pessoas que nem sempre é o melhor ou a melhor resposta a ser apresentada. Beleza? Obrigado mais uma vez pelo convite, Kevin, e a gente vai se falando. Até mais! Obrigado pelas suas informações, professor Luiz. Foi muito bom recebê-lo aqui neste podcast e poder entender mais sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nos próximos dias, você receberá mais informações sobre temas importantes para a prova do ENAD. Abraço e até! Ficha técnica. Apresentação: Kevin Cardoso. Convidado: Luiz Henrique Bortolai. Gravação e edição: Charles Signoretto. Produção: Polis, Agência Experimental de Publicidade e Propaganda e Estúdio Design Gráfico, e Focal ENAD. Direção: Luiz Carlos Correia e Helena Navarrete. Realização: Centro Universitário Unimetrocamp.